lá vamos nós falar de novo sobre censura na internet, porque ontem o TSE emitiu uma decisão que bloqueia a monetização de diversos canais conservadores aqui da internet. Eles não desmonetizaram, os canais vão continuar gerando dinheiro, só que esse dinheiro vai para uma conta do TSE. Olha só que coisa mais democrática. Eu vou ler os principais pontos aqui com vocês. Vamos refletir, contextualizar a respeito. Dessa vez, o meu canal não está na lista, pelo menos nessa que saiu primeiro. Vocês vão ver durante o vídeo que vai ter mais pra frente. Eles estão prometendo fazer isso com mais canais. Então, se você não quer perder o contato comigo, aqui embaixo, na caixa de informações, tem todas as minhas redes sociais, o meu canal no Telegram, que é muito importante que vocês entrem lá, e também o meu canal secundário, caso isso seja útil, porque em alguns casos aí dessa lista, foi bloqueada a monetização tanto do canal principal quanto do canal secundário. Então, dessa vez é muito importante que vocês curtam, compartilhem bastante esse conteúdo aí nas redes sociais de vocês e entrem também nas nossas redes sociais alternativas. E aproveitando esse início de vídeo, uma outra forma muito desonesta de ganhar dinheiro aqui na internet é com a venda de produtos. A gente oferece conhecimento para vocês e a minha livraria está em promoção. Hoje, em homenagem aos Supremos Maravilhosos, eu vou indicar o livro Os Donos do Mundo, que explica um pouco também essa guerra de narrativas que a gente está vivendo. E a promoção da minha livraria, também em homenagem aos maravilhosos ministros, se chama Urubu Week. Não sei se pode chamar de Urubu Week, mas enfim, feita a introdução, vamos lá para a pauta. E como vocês estão vendo aí, este não é o inquérito das fake news ou dos atos antidemocráticos. Lembra que o Xande teve que arquivar e que isso criou filhotinhos? Agora tem o inquérito das milícias digitais e, pelo visto, tem o inquérito das milícias digitais que falam sobre o assunto proibidíssimo que é a urna eletrônica. O que me chama muito a atenção já no início é que ele é um inquérito administrativo. Se tiver algum advogado aí e eu estiver dizendo alguma besteira, por favor, me corrija. Mas até onde eu sabia, inquérito administrativo é um procedimento que se abre contra servidores públicos para investigar e só após um julgamento é que são feitas sanções. Mas aqui eu já quero destacar esses dois nomezinhos, o ministro Luiz Felipe Salomão e a delegada Denise Dias Rosas Ribeiro. O primeiro, que é o Luiz Felipe Salomão, vocês estão vendo aí, olha que coincidência, que casualidade. Lula ignora a OAB e nomeia novos ministros do STJ. Entre eles, esse seu Luiz Felipe Salomão. E a delegada é essa delegada aqui. A delegada que pediu busca e apreensão no Planalto. Ela pediu busca e apreensão no Planalto. Imagina o que ela não pode fazer com pobres mortais que dão a sua opinião na internet. Como, por exemplo, pegar o dinheiro do trabalho deles e enviar para uma conta do TSE. Porque literalmente é isso que vai acontecer. Então ela investigava os atos antidemocráticos, foi afastada, o inquérito foi engavetado e agora ela cuida do inquérito das milícias digitais, pelo que eu entendi. Mas vamos ler aqui que tem bastante coisa. Aduz de início que a nobre delegada, que as investigações nos inquéritos 4781 e 4874, que é o dos atos antidemocráticos e das fake news, em curso no Supremo Tribunal Federal, indicam a articulação de rede de pessoas com tarefas distribuídas por aderência entre idealizadores, produtores, difusores e financiadores, voltada à disseminação de notícias falsas ou propositalmente apresentadas de forma parcial com o intuito de influenciar a população quanto a determinado tema, também incidindo na prática dos tipos penais previstos na legislação, objetivando, ao fim, obter vantagens político-partidárias e ou financeiras. De novo, eles vêm com aquela história de que nós somos um grupo organizado e, infelizmente, nós realmente não somos tão organizados quanto eles acham que nós somos. Nós somos criadores de conteúdos independentes,
muitas vezes fazemos esse trabalho sozinhos, do início ao fim, desde a montagem da pauta até a gravação e edição dos vídeos. Eu, pelo menos, trabalho assim. Alguns têm equipe, como é o caso do Terça Livre, mas até onde eu sei, isso não é ilegal. E aí fala sobre obter vantagens financeiras. Assim, quando a pessoa trabalha, e isso dá muito trabalho, alguns vídeos a gente chega a passar horas e horas, 24, 48 horas trabalhando em cima de um vídeo. Quem trabalha com produção de conteúdo sabe que isso demanda esforço e tempo, e não há nada de ilegal ganhar dinheiro honestamente trabalhando. E eles também não citam qual é a fake news. Vocês vão ver depois que tem algumas citações, mas até onde eu vi não tem nenhuma fake news. Após explicar a forma de atuação desse grupo e o modelo de influência por ele adotado, a autoridade policial informa haver estudos demonstrando que a disseminação nas redes sociais de notícias falsas ou sem lastro, o que quer dizer sem lastro, quanto à fraude nos sistemas de votação, corrói a confiança da população no processo eleitoral, que consubstancia uma das bases do Estado democrático de direito. Então, eles estão dizendo que as notícias são falsas, mas de novo, ou sem lastro, não sei o que significa lastro, porque muitas vezes nós nos baseamos, eu pelo menos me baseio muito no conteúdo da grande mídia. Eu leio aqui notícias que saem na grande mídia e dou minha opinião. É apenas sobre isso o meu canal. Em contrapartida, argumenta que as medidas esclarecedoras adotadas pelas instituições revelam pouca eficácia na reversão desse processo de desinformação. Ou seja, eles até tentaram produzir conteúdos para contra-argumentar, só que parece que a população pensa com a cabeça dela que talvez o que a gente fale aqui na internet faça mais sentido do que eles falam lá. Então, como eles não conseguem ganhar na narrativa, eles estão usando o tapetão. Para mim, é isso que ficou claro. As instituições restariam, assim, condutas que desestimulem as práticas danosas e que foquem nos objetivos buscados pelos promotores de desinformação e não na desinformação em si. Ou seja, eles vão contra-atacar no ponto onde possibilita o nosso trabalho, que é a geração de renda através dos nossos conteúdos, em vez de contra-atacar com a argumentação como deveria ser numa democracia. A representante da Polícia Federal pondera ainda que o modelo brasileiro de financiamento público de campanhas, quando aliado à monetização online por meio das redes sociais, torna difícil a fiscalização eficaz e abre espaço para possível abuso de poder político e econômico. E aqui eles já estão antevendo a próxima eleição, porque eles viram que na última, muitas pessoas que são influenciadores, que produzem conteúdo para a internet, acabam conseguindo muitos votos e entrando e sendo os deputados mais odiados que tem lá no Planalto. A gente sabe, muitos desses deputados que hoje lutam pela nossa liberdade de expressão, antes estavam do lado de cá produzindo conteúdo, então eles querem acabar com qualquer chance da direita que está surgindo através da internet ocupar esses postos de poder. Arremata informando que, conforme os relatórios de polícia judiciária elaborados com base em fontes abertas, identificou-se referida prática convergente com o modo de agir aqui descrito em relação à difusão de supostas fraudes no processo eleitoral com o emprego de urnas eletrônicas, tendo como figura central, nesse caso específico, o exímio senhor presidente da República. Eles ainda não engoliram aquela live. A live do presidente doeu demais. Por que será, né? Ouvi dizer que a verdade incomoda muito mais do que a mentira. No evento citado, identifica-se um processo de dupla sustentação. Os canais que repercutem as insinuações ganham com o número de visualizações geradoras de monetização. Eles estão criminalizando a produção de conteúdo, porque independente do assunto, é assim que funciona aqui no YouTube. Quem ganha mais visualizações, tem mais interesse do público, acaba gerando uma monetização maior. Mas isso não é só com os nossos canais. A plataforma funciona assim. Então, basicamente, eles estão criminalizando falar sobre política na internet, como vai ficar mais claro ainda adiante.
De outro lado, fortalece-se a narrativa do emissor pela multiplicidade de canais que reiteram a mensagem. Além disso, há os canais que se realimentam mutuamente com difusões de outros canais, exemplo, lives, aquelas colaborações, né? Um vai no canal do outro fazer live. Ampliando o lucro com a monetização. Ganhar dinheiro com trabalho deve doer demais mesmo, né? Quanto mais polêmica e afrontosa as instituições for a mensagem, maior o impacto no número de visualizações e doações, reverberando na quantidade de canais e no alcance do maior número de pessoas, aumentando a polarização e gerando instabilidade por alimentar a suspeição do processo eleitoral, ao mesmo tempo que promove a antecipação da campanha de 2022, viu como eles estão preocupados, por meio das redes sociais. Então quer dizer que agora falar sobre polêmica virou crime. Eu não sabia. Essa é nova para mim, porque desde que o mundo é mundo, que se fala sobre política, a polêmica faz parte do debate público. É assim que funciona o debate político. Eles estão criminalizando literalmente a variedade de ideias dentro do debate político. É isso que está dizendo aqui. Defende que uma das formas de desestimular essa prática seria a retirada de subsídios financeiros recebidos pelos produtores difusores via plataformas e redes sociais. Ou seja, eles instalaram o inquérito dos atos antidemocráticos porque eles achavam que algum político, alguma instituição nos financiavam. E aí eles descobriram que, na verdade, a gente faz o que sempre a mídia fez desde que a mídia existe. A gente ganha dinheiro com os nossos espectadores, as pessoas que assistem através de anúncios ou através de assinaturas, de doações, porque toda a mídia funciona assim. A mídia ganha dinheiro através dos anúncios, não é assim que funciona? E aí virou crime, mas só para canais conservadores. Nesse contexto, requer que se determine as plataformas de redes sociais YouTube, Twitch, TV, Twitter, Instagram e Facebook a suspensão do repasse de valores oriundos da monetização quanto aos serviços utilizados para doações, os Superchats, Super Sticks, né? Na Twitch TV tem os Twitch Beats, Instagram tem os selos de live, pagamento de publicidades, que são os comerciais, e inscrições de apoiadores, que é o clube de membros, destinados aos canais, perfis de conteúdo predominantemente político. De novo, vale só para quem fala sobre política, não é censura não. Indicados nas folhas 5 a 8 da petição, direcionando-se tais valores. Então, não é que vai desmonetizar ou tirar o vídeo do ar, o vídeo vai continuar lá, vai continuar gerando receita, só que esse dinheiro vai para uma conta judicial a ser indicada por este juízo. Que se determine às plataformas de rede YouTube, Twitch TV a suspensão do repasse de valores advindos da monetização oriunda de lives, inclusive as realizadas por meio de fornecimento de chaves de transmissão de canais perfis indicados no item A, direcionando-se tais valores para a conta judicial. E aí fica uma brecha para que, por exemplo, esses canais que foram desmonetizados, se passarem a postar conteúdo em outros canais ou fizerem live com esses outros canais, esse dinheiro também vá para a conta do TSE. Eles estão cercando ali por todos os lados. Que se determine às plataformas a proibição de uso, olha só isso aqui que vai afetar todos os canais, não só os que tiveram a monetização bloqueada. A proibição de uso de algoritmos que venham a sugerir ou indicar outros canais e vídeos de conteúdo político, sem englobar, contudo, a pesquisa ativa de usuário em busca de determinado conteúdo por meio de palavra-chave. Ou seja, o que vai acontecer? Quando vocês assistem, por exemplo, um vídeo meu aqui no YouTube, vem aquelas recomendações para vocês assistirem depois de canais que falam sobre o mesmo assunto. E aí a gente acaba conhecendo outros comunicadores, o que é legal para ter várias visões diferentes de várias pessoas, mas agora eles querem que o YouTube mude o algoritmo para que os nossos canais que falam sobre política não sejam mais recomendados, porque o nosso engajamento, eles morrem de inveja do nosso engajamento. Eles morrem de inveja de vocês que compartilham e que nos incentivam a continuar, porque é assim que funciona no livre mercado. O serviço que a gente presta aqui para vocês tem um valor.
vocês passam muitas vezes o dia trabalhando e não conseguem acompanhar todas as notícias. Então é importante que alguém faça esse trabalho de acompanhar as notícias para dar um resumo para vocês. É uma troca voluntária, porque é assim que funciona no capitalismo, no livre mercado. Mas comunista odeia isso. Então vocês só vão conseguir achar os nossos canais quando vocês digitarem na barra de busca, porque pelo que eu entendi, eles não serão mais recomendados. Vocês terão que ir atrás, para dificultar um pouquinho. Que se determine as referidas plataformas a realização do caminho inverso das postagens a serem encaminhadas no anexo 3 do ofício, com o escopo de identificar a origem das publicações. Que se oficie o governo federal a fim de que se indique o organizador responsável, bem como os envolvidos no processo de produção e transmissão da live realizada no dia 29 de julho pelo presidente, as fontes dos dados difundidos na live, que ele já falou publicamente, então não é nenhum segredo, além dos responsáveis por sua obtenção, interpretação e ou produção de textos. Jornalistas que produzem textos, censura jornalistas. Isso não ocorre em democracias. As pessoas que compareceram ou estiveram presentes em algum momento da transmissão. Outro sim, para a implementação dos itens A a D, requer a convocação de representantes legais das plataformas para reunião com o TSE e a Polícia Federal em razão das particularidades técnicas existentes nas proposições. Então vai ter uma reuniãozinha entre o pessoal do YouTube, Twitch, Twitter e todas as redes sociais e o pessoal do TSE juntamente com a Polícia Federal para eles passarem instruções de como é que vai funcionar a censura para conteúdos políticos de agora em diante na internet. A representação em apreço foi formulada pela Polícia Federal, mas o Jair Bolsonaro não estava interferindo na Polícia Federal? Que história é essa? Estranho, né? No bojo do inquérito administrativo, que é esse que eu mostrei para vocês no início. O procedimento tem por escopo apurar fatos que possam configurar abuso do poder econômico e político, uso indevido dos meios de comunicação, corrupção, fraude, condutas vedadas a agentes públicos e propaganda extemporânea relativamente aos ataques contra o sistema eletrônico de votação e a legitimidade das eleições de 2022. Então, não se pode questionar o sistema que o TSE nos apresenta. É a democracia do você tem que aceitar o que eu tô te mandando e ponto final. Conforme se relatou à autoridade policial, aduz a existência de canais, páginas e perfis de conteúdo eminentemente político nas plataformas. Mais uma vez, o problema é falar sobre política na internet. Não vai mais poder. Por meio das quais os respectivos titulares disseminam notícias falsas, não aparece nenhuma notícia falsa, vocês vão ver, ou apresentadas de forma parcial, e é aí que pega. É claro que nós apresentamos de forma parcial, nós somos conservadores e apresentamos com uma visão conservadora, mas até onde eu sei, não é crime ser conservador. Eu sempre falei aqui, ó, eu sou conservadora e eu vou analisar no meu aspecto conservador. Assim como, por exemplo, o Estadão tem jornalistas eminentemente de esquerda que analisam sob a ótica da esquerda. E assim, confrontando as ideias, a pessoa que está vendo ali vai decidir em qual acreditar. Mas pelo que eu vi, o TSE acha você um bobinho que não sabe distinguir as coisas, então ele vai escolher qual tipo de conteúdo você pode ou não consumir, com o intuito de induzir eleitores a erro quanto à segurança do sistema eletrônico de votação, mas não fala especificamente sobre isso, fala sobre político, o que deixa tudo muito mais aberto. Em contrapartida, com o grande número de visualizações do conteúdo, isso incomoda demais, né? Eles não conseguem bater as nossas visualizações na internet veiculado. Além de outras formas de interação, afirma-se que os titulares desses canais, páginas e perfis oferem ganhos financeiros a partir de algoritmos definidos por cada plataforma, o que se denomina monetização. Criminalizaram a produção de conteúdo político na internet, porque é assim que funciona com todos os assuntos, mas com política não vai mais poder funcionar assim. Você não pode mais ganhar dinheiro com o conteúdo que você produziu.
O exame aprofundado do relatório apresentado pela Polícia Federal permite apontar para a existência de duas categorias de canais, páginas e perfis nessas plataformas. De um lado, os operados por pessoas físicas que, se auto-intitulando analistas políticos, tem alguma faculdade para ser analista político? Analista político é aquele que faz uma análise de acordo com a sua visão parcial da sua opinião do cenário político geral. Sempre foi assim desde que o mundo é mundo. Nas democracias, né? Quando é um regime ditatorial, daí não pode. E de forma predominantemente não profissional. Se a gente ganha dinheiro com isso, passou a ser profissional. A definição de profissional é isso. Promovem seus conteúdos. De outra parte, há aqueles que ostentam estrutura semelhante a órgãos de imprensa, o que se constata pelo nome e formato dos programas, além do modo de confecção das matérias. Destaco a partir do relatório policial algumas dessas manifestações. E aí eles vão falar aqui o que está incomodando eles. Vamos ver. O canal Giro de Notícias. Urgente. PT teve acesso às urnas. Tá, isso aqui é sensacionalismo, né? Mas pegar e bloquear toda a monetização de todos os conteúdos me parece censura prévia. Eles, PT, foi o único que tiveram acesso permitido pelo TSE em auditoria. Não é estranho? De novo, sensacionalismo, mas sempre existiu sensacionalismo. Se eles não querem colocar o voto impresso, é porque aí tem. Isso daqui é motivo para bloquear a monetização? Emerson Teixeira de Andrade, o professor opressor. Nós estamos diante do maior escândalo da República do Brasil das últimas décadas. O que Bolsonaro fez na live ontem foi desmascarar toda essa corja que tem aí no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral. Por favor, me apontem o crime nessas declarações aqui. Você pode discordar, achar que são exageradas, fora do contexto, mas aí dentro da lei tem um processo para fazer isso. Então, que se seja feito o devido processo, com toda a instrução, e só depois do julgamento ter alguma punição. Não desse jeito que está sendo feito. Embora eu não ache que isso aqui seja motivo para fazer, mas aí é a minha opinião, se é que eu ainda posso ter. A gente tem que brigar para que essas pessoas, Rosa Weber, Barroso e demais agentes do TSE, sejam presos imediatamente. Folha Política. Ministro Barroso. Barroso foi desmascarado por João 32 e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem viu hoje a live do Pingo nos Is, entrevistando o presidente Jair Bolsonaro com o nosso querido deputado Felipe, que é o relator da Comissão Especial do Voto Impresso e Auditável, e ele requereu o inquérito de 2018. Eles esqueceram lá. Eles sofrem de amnésia também, que o TSE pediu uma investigação à polícia, uma investigação de suposta investigação de hackers ao sistema, a nave-mãe, o cérebro, o computador do TSE, que segundo Barroso é inviolável. Eu continuo sem entender. Roberto Boni, canal Universo. Várias fraudes que houve, várias gente gravou no celular, jogou na internet, no YouTube. Muita gente votava no Bolsonaro, entrava a cara do Haddad, o 13. Todo mundo sabe disso. Não deixa passar batido, presidente. Não deixa passar batido. Esses são os crimes, tá, pessoal? Lembrando. Alan Lopes, que não está na lista dos censurados, mas está aqui. E tem outros que estão na lista dos censurados e não estão aqui. Quem controla a eleição no Brasil é o Supremo Tribunal Federal, através de seu anexo, que é o TSE, dominado por membros do STF. O regime pelo qual nós somos governados não se chama democracia, e sim oligarquia, que significa poder de poucos, a saber. E aí, vários canais, como Terça Livre, não aparece nada qual foi a fake news do Terça Livre. Camila Abdo, não aparece qual foi a fake news do Ravox, da Bárbara, do Te Atualizei. Não aparece. Simplesmente eles não dizem o que é que eles falaram de tão criminoso assim. São só essas as declarações que aparecem. Eu li todo o relatório. A autoridade policial ainda apresenta indícios robustos de atuação concreta e sistemática, inclusive de autoridades, mediante desinformação para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, e não por meio de provas concretas e confiáveis ou argumentos factíveis.
Se os argumentos não são factíveis, por que eles não desmentem então? Pra mim, fica parecendo que eles acham que as pessoas são alienadas e não sabem escolher o que elas acreditam. Então elas precisam que o TSE vá lá e diga qual conteúdo elas podem ou não assistir de agora em diante. Repita-se, seria próprio da democracia e da liberdade de expressão e de opinião e manifestação do pensamento. Mas tá me parecendo que a gente não tá mais numa democracia. Com efeito, é possível notar que os responsáveis pelas páginas contidas no documento produzido pela Polícia Federal, cujos nomes se repetem nas diversas redes sociais examinadas, não apenas se conhecem, como também se apoiam mutuamente, pois não raras vezes mencionam-se uns aos outros ou replicam os conteúdos de forma recíproca. Eu achei que na Constituição dizia que a gente tinha liberdade de associação. Agora eu não posso ser amiga da Bárbara, eu não posso conversar com o Alan, eu não posso retweetar o Ravox, não posso retweetar o Terça Livre, o Boni, que se eu não me engano, é o sósia do Roberto Carlos, né? Algumas dessas pessoas eu tenho contato, porque a gente pensa parecido, algumas eu não tenho contato, umas eu gosto e outras eu nem gosto. Mas isso não está em jogo. O que está em jogo aqui é a liberdade de expressão. E se eles estão fazendo isso agora, imagina o que vai acontecer quanto mais perto chegar da eleição. Os conservadores não vão poder mais falar na internet? Tá me parecendo que é isso que vai acontecer. O que vocês acham? Deixa pra mim aqui nos comentários. Desculpa, pessoal, se o vídeo vai ficar longo, mas eu quero ler tudo aqui para vocês. Em suma, vislumbra-se a publicação de dados sem qualquer indicação de fonte. Eu tô fazendo um TCC, eu tenho que colocar a fonte, eu não posso dar a minha opinião. A minha opinião é a fonte, a minha opinião é o que eu acho. Não pode mais ter opinião. Acusações desprovidas de embasamento ou indícios e inúmeras informações comprovadamente falsas acerca das urnas eletrônicas. Então, por que eles não contrapõem e não colocam ali? Joga a verdade. Eles têm toda a mídia, gente. Eles têm Globo, eles têm Band, eles têm vários canais, jornais impressos com muito mais alcance do que a gente aqui. Então, por que eles não colocam ali, ó, Bárbara disse isso e é mentira por causa disso? E deixa o povo decidir, porque afinal de contas é isso que é democracia. Quando o povo limita o poder das instituições e não o contrário. No ponto, chama a atenção para a nocividade dessa prática. A receita oferida pelos criadores dos canais, páginas e perfis encontra-se diretamente relacionada ao alcance e à repercussão do material disponibilizado. Como funciona com qualquer veículo de mídia? Como é que a CNN, a Globo, o Estadão, a Folha ganham dinheiro? A Folha ganha dinheiro com as assinaturas e com as propagandas, os bannerzinhos que aparecem lá no site. Além de, eu não sei, eu acho que eles devem ter canal aqui no YouTube, mas é que a visualização deles é tão ridícula que não adianta. Nem sendo extrema imprensa eles conseguem fazer frente a isso, que a gente não alcança, mas nem um décimo do público deles, por incrível que pareça. Você que tá aqui na internet acha, né, que a gente tem um grande alcance, a gente tem um grande alcance aqui na internet, mas eles, na população geral, têm muito mais alcance e mesmo assim eles estão perdendo a batalha da narrativa. Por que será? Por que será? Quanto mais views e audiência, maior o retorno financeiro. Como funciona com todos? Isso acaba por estimular a continuidade dos ataques, os quais notadamente tornam-se cada vez mais fortes, virulentos e despropositados, a fim de não só manter engajada a base original de apoiadores, como também trazer novos ouvintes ou leitores. Como funciona com toda a mídia? Eles estão criminalizando o jornalismo independente. A grande mídia não. Mas é a mesma forma de funcionamento. Assinaturas e comerciais. É assim que se ganha dinheiro com a produção de conteúdo. Sempre foi assim. E depois eles dizem: é dizer que questionar as instituições sem qualquer respaldo concreto, colocar em dúvida a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas, atacar a imagem da Justiça Federal, minando a confiança da população nas instituições e, em última instância, atuar de modo a comprometer as bases da democracia, parecem constituir atos que se convertem em verdadeiras formas de obter dinheiro. Os efeitos deletérios dessa prática são nítidos. Mas, de novo, gente, a opinião minha, eu sou povo, eu não sou autoridade, eu sou povo. Eu não posso ter a minha opinião aqui na internet, porque eu achei que numa democracia as pessoas podiam ter opinião. Você pode ter opinião, mas não pode ter a opinião de que existe algum sistema de votação mais seguro. Pelo visto é isso que eu tô vendo, eu tô constatando aqui.
Trata-se de medida que não implica ofensa à garantia constitucional de livre manifestação do pensamento, porquanto não se impede o livre trânsito de ideias. Olha a malandragem. Apenas se retira a possibilidade momentânea de auferição de lucro por meio de desinformação, porque eles sabem que se não houver uma dedicação profissional mesmo, porque isso aqui é uma profissão, é um trabalho. A gente passa o dia trabalhando para produzir conteúdo. Quantas horas vocês acham que o Alan passa lendo, ou que a Bárbara passa pesquisando, ou que eu passo montando? Por exemplo, esses slides aqui, demorou algumas horas só para montar os slides. Fora gravar o vídeo, editar e postar. Vou passar a madrugada toda trabalhando para ter o conteúdo de manhã. Nada mais justo do que receber pelo trabalho. Aí aqui vem a lista dos canais que estão aí com a monetização retida, ou seja, o dinheiro do seu trabalho vai ir para uma outra conta. Adilson Nelson Dínio Ravox, Alberto Júnior da Silva, que é o canal Giro de Notícias e o canal secundário dele, a Bárbara, do canal Te Atualizei, a Camila Ábido, Emerson Teixeira de Andrade, Fernando Lisboa da Conceição, do vlog do Lisboa e o canal secundário dele, Folha Política, Jornal da Cidade Online, Oswaldo Eustáquio, Roberto Boni, canal Universo 1, Roberto Boni, canal Universo 2 e o Terça Livre. Facebook, Adilson Nelson Dínio Ravox, o Giro de Notícias, Alan dos Santos, os dois perfis, a Bárbara também, Camila Ábido, os dois perfis, Emerson Teixeira, Vlog do Lisboa, Folha Política, Jornal da Cidade Online, Marcelo Frazão de Almeida, Nas Ruas, Oswaldo Eustáquio, os três perfis e mais o perfil do Terça Livre. Lembrando que o Facebook sim dá para ter receita, mas assim, a censura é tanta que propaganda de livros que eu faço desmonetizam a minha página lá. Então eu tenho só para divulgação mesmo. E ela já é praticamente escondida, eu quase não tenho alcance no Facebook. Instagram, Ravox, de novo, né? O Giro de Notícias, o Alan dos Santos, a Bárbara, a Camila, o Emerson, Fernando do Vlog do Lisboa, Folha Política, Jornal da Cidade Online, o Marcelo Frazão, Nas Ruas, o Oswaldo Eustáquio e o Terça Livre. No Twitter, de novo, as mesmas pessoas. E na Twitch, o Terça Livre e o Vlog do Lisboa, porque a maioria de nós não tem canal lá. Desse imediata ciência da decisão ao Ministério Público Eleitoral e à autoridade policial, e presta atenção aqui, inclusive para prosseguir e aprofundar as investigações quanto às pessoas que, por hora, foram excluídas do alcance dessa decisão. Ou seja, meus amigos, não sei por quanto tempo meu canal vai continuar e quais são os outros canais, porque esses inquéritos são todos muito secretos, mas tem uma pista. Já mostro para vocês. Aqui. Paralelo a isso, o seu Um Certo Bosta quer que o COAF investigue apoiadores de Bolsonaro acusados de fake news. Requerimentos pedem que o COAF faça relatórios sobre nomes famosos da direita, como o Leandro Ruschel, o Bernardo Kister e o Oswaldo Eustáquio. E aqui tá a lista, ó. Alessandro Loyola, o Terça Livre Sempre, o Bernardo Kister, Everson Henrique de Oliveira, youtuber conhecido como Everson Zóio, Farol Produção Artísticas, responsável pelo Senso em Comum, Flávia Regina Viana, ex-BBB e apresentadora, Flávio Gordon, que é um escritor e antropólogo, o Gustavo Gayer, Instituto Força Brasil, José Pinheiro Tolentino, que é do Jornal da Cidade Online, Leandro Ruschel, Oswaldo Eustáquio, Pamela Puertas Dias, youtuber conhecida como Pam Puertas, que eu nem conhecia, aliás, já vou buscar e já vou seguir, Paulo de Oliveira Enéas, responsável pelo Crítica Nacional, Raul Nascimento dos Santos, responsável pelo site Conexão Política, Richard Dier Poser, empresário, Tarcísio de Souza Gomes, responsável pelo site Renova Mídia. Provavelmente deve ter mais muitos outros nomes. Se é que tem como a gente ter algum tipo de esperança, Felipe Barros postou ontem. Gravíssimo. Decisão monocrática instaura a censura prévia a canais de direita no YouTube, o que é proibido pela Constituição Federal. Já estou estudando o que pode ser feito em caráter de urgência. Então aqui eu reitero mais uma vez o convite, principalmente para o meu canal no Telegram,
que lá parece que tem ainda um pouco mais de liberdade, todas as minhas redes sociais, o meu canal secundário, e vamos ver o que vai acontecer. Espero que no dia 7 nós tenhamos a maior manifestação de todos os tempos para ver se a gente dá uma resposta do que o povo, a democracia, o povo realmente, a maioria do povo, o que será que pensa? Será que é a favor da liberdade de expressão? Esquerdistas podem falar baboseira e os conservadores podem falar as baboseiras dele e o povo decide no que vai acreditar e não uma instituição limitando qual tipo de conteúdo o povo pode ou não acessar, porque na minha cabeça isso tem outro nome, não é democracia. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima, se Deus quiser. Fui.